Hello pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre variação linguística. Mas o que é variação linguística, teacher? Variação linguística nada mais é que as diferentes formas da gente falar, seja de um estado para o outro, seja de uma cidade para outra, seja de um país para o outro e assim vai. O nosso país, Brasil, é um país que tem muita variação linguística. Por exemplo, aqui no Sul tem coisas que a gente fala que lá no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, são faladas de forma diferente. E aí pode ser que dê até um problema na própria comunicação entre esses estados dentro do nosso Brasil. E vocês já imaginaram como é que deve funcionar em países de outras línguas? Por exemplo, o Canadá fala inglês e fala francês. Eles têm dialetos que não se fala nos Estados Unidos, que não se fala na Inglaterra. Cada inglês, ainda que seja a mesma língua, é falado de uma forma um pouquinho diferente. Sempre vai existir alguma palavrinha que eu falo lá nos Estados Unidos que quando eu for para a Inglaterra ela não vai significar aquilo ali ou eles nem irão entender. Um grande exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é a palavra borracha em inglês. Borracha, né? Eu acredito que no Brasil, não sei se alguém aí é de outro lugar que não seja do Rio Grande do Sul, deixe nos comentários se fala isso de uma forma diferente. Mas borracha, né, de apagar o lápis ali. Em inglês a gente aprende como eraser. Mas lá na Inglaterra eles também falam rubber. Então são duas formas diferentes de falar a mesma coisa. Vocês acham que as pessoas falam a mesma língua só porque elas falam português, mas existe variação enorme dentro da nossa língua portuguesa. E depois a gente vai ver do inglês também. Então, pensem um pouquinho. Um carioca e uma gaúcha conversando, o que pode acontecer? E aí, gato? Tá de bobeira hoje? Vamos dar um rolê. Vai rolar uma resenha na casa de uns amigos meus. Queria que você brotasse. Mas bem capaz que eu vou sair, fazer tendel na casa dos outros, fazer junta. Não mesmo, tu não é mais meu cupincha depois dessa. Te larguei pras cobras, te larguei de mão. Vai sossegar o teu facho em casa, que eu vou ficar na minha casa também. Aqui em casa não tem mais nem churras fim de semana. Tem que ficar só na minha aqui, tomando meu chima sozinha, comendo minhas bergas, lagarteando. Não tem mais roda de chimas na minha casa. Tudo por causa dessa pandemia. Mas vai te isolar, guri. Vai te isolar. É sem resenha na casa dos outros. É sem tendel. E aí, pessoal, teve variação do carioca para gaúcha? Vocês viram como tem variação dentro do nosso Brasil? E assim, hoje eu venho trazer para vocês, além dessa função toda de variação linguística que já foi para vocês a folhinha, eu venho dizer para vocês então algumas coisas que a gente fala um pouquinho variado aqui no Brasil, coisas em inglês que a gente fala variado. Um exemplo então, redes sociais. Vocês com certeza têm redes sociais, quem não teve talvez um dia tenha, ou se vocês não têm, talvez vocês conheçam essas redes sociais que eu vou falar agora. Facebook, que a gente ou Face. Ah, me adiciona lá no Face. Vamos conversar lá no Face? Olha a minha foto que eu postei lá no Face. Mas em inglês a gente fala Facebook. Facebook. Então, assim, ó, não tá errado o jeito que a gente fala. Só que em inglês a gente fala assim, e essa é uma palavra que a gente usa no português e a gente deu o nosso próprio sentido, a nossa própria variação. Essa outra rede social aqui que eu gosto muito, 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 muito. E algumas pessoas têm, outras não têm, mas tudo bem. Isso aqui, ó, em português a gente fala Instagram ou Insta, né? Ah, me segue lá no Insta. Tu viu os stories que eu postei lá no Insta? Mas em inglês a gente fala, né? Instagram. Instagram. Entretanto, né? A gente fala Instagram, eu também falo, mesmo que eu saiba falar inglês, não vou sair dizendo, ai, me segue lá no Instagram. Então, isso foi um pouquinho de coisas, assim, né, que eu trouxe para vocês referente a variações. O mais a gente vai ver em aula, né? A gente vai ver no livro também alguma coisa. E eu espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês tenham se divertido com o vídeo, que vocês tenham conseguido assistir, que vocês tenham entendido que não existe forma errada de se falar, existem formas variadas e diferentes, certo?
Um beijo, boa semana, bons estudos e não esqueçam de colocar todas as atividades em dia. Tchau!